Oi pessoal, hoje eu vou começar a mostrar o tutorial sobre o Hibernate, o uso dele para acessar aos dados usando a plataforma do Eclipse, a IDE. Inicialmente este projeto está disponível no GitHub, neste link que eu estou mostrando aqui agora. Então, se vocês tiverem necessidade, pode fazer o download deste repositório. Bom, inicialmente eu vou mostrar cada pacote que é utilizado nesse projeto e em seguida eu vou continuar em um outro vídeo a parte que explica exatamente as camadas e o uso do Hibernate e além da implementação. Então, começando agora, aqui a gente tem os plugins que nós utilizamos. A gente tem o Indigo, que é a versão que eu escolhi do Eclipse 3.7, o link que nós temos exatamente esse, então vocês podem fazer o download dele. Existem outras versões do Eclipse, então fiquem à vontade para escolher. Nós temos o Hibernate, eu estou utilizando a versão 3.6.7. A gente integra o Hibernate junto do Eclipse. Para isso a gente precisa instalar um plugin. Além desse plugin, a gente trabalha com as bibliotecas do Hibernate. Então, são dois links. A gente tem as bibliotecas, que estão disponibilizadas neste link, e para instalar o plugin no Eclipse é necessário utilizar esse link. Mais à frente eu vou explicar o processo de instalação e tudo que é necessário para construir o projeto base. Bom, em conjunto com o Hibernate, nós temos uma dependência de várias bibliotecas, de várias libs, para que ele funcione. Essas 6 libs inferiores, essa ANT, a Commons Collections, a DOM4j, a Java Assist e a JTA e a SL4j, elas são requeridas, então a gente só vai conseguir rodar o Hibernate se a gente tiver elas. Eu não vou chegar a entrar em méritos do que cada uma faz, porque o foco realmente é o Hibernate e acho que não precisaria, talvez um próximo tutorial eu entre em detalhes. A gente tem duas bibliotecas que são adicionais, que são opcionais nesse nosso projeto, que são a SL4j Log4j, que ela auxilia o log de informações do Hibernate, utilizando o padrão do Log4j. Mais à frente eu vou falar sobre o Log4j, que é uma biblioteca que nós utilizamos para realizar o log de informações. E como que, no caso, o Hibernate utiliza esses conceitos, essas informações para logar. A gente tem a Hibernate JPA, essa biblioteca, ela disponibiliza para a gente a opção de utilizar notações para descrever as nossas entidades. Então, quando nós vamos descrever uma entidade, nós utilizamos os conceitos de anotação para fazer o link, a relação entre as entidades, ou seja, o nosso código, e o banco de dados, as nossas tabelas. Para fazer o download do Hibernate, nós temos esse link do site do Hibernate. Então vocês podem vir aqui e fazer o download dessa versão. Já existe até uma versão mais atual do Hibernate, que seria 4.0, só que inicialmente eu não estou trabalhando sobre ela, porque o tutorial que eu tinha montado é exatamente sobre a 3.7. Futuramente eu pretendo utilizar a 4.0 exatamente para mostrar o que a gente tem de atualizações nessa nova versão. Mas inicialmente vamos trabalhar apenas com essa versão 3.6.7. Bom, para escolha do banco de dados, eu estou utilizando o MySQL 5. Então, se vocês quiserem fazer o download dele, aqui está o link disponível. Para fazer a conexão entre o Hibernate e o MySQL, nós necessitamos de um driver que vai fazer a comunicação e a gerência dessa comunicação entre o Hibernate e nosso banco de dados MySQL. Para isso, a gente precisa fazer o download dele neste link. Então, neste link a gente vai fazer
o download do arquivo dessa biblioteca do MySQL Connector Java, no caso a versão 5.1.17, que ela vai disponibilizar o driver de conexão para nós. Lembrando que o Hibernate ele independe do nosso banco. A única coisa que nós necessitamos é, se futuramente a gente quiser mudar de banco, nós mudamos as configurações e colocamos o driver relacionado ao banco que vamos utilizar nas configurações do Hibernate e nas referências das nossas bibliotecas. Bom, após esse nosso driver, nós temos aqui o Log4j. Essa biblioteca ela é utilizada para logar informações. Mais para frente eu vou mostrar o uso dela e como que a gente configura ela, mas basicamente ela disponibiliza um arquivo de configuração em XML que permite estabelecer a forma que nós vamos querer logar informações. Existem basicamente 5 tipos de log. A gente tem o log do tipo trace, o log do tipo debug, o log do tipo info, o log do tipo warning, o log do tipo erro e fatal. Qual que é a importância desses logs na nossa aplicação? Através deles, nós conseguimos rastrear o que está sendo executado e o mais importante. Se a gente está trabalhando num projeto maior, esse log é utilizado como evidência de possíveis erros ou comportamentos inesperados da nossa aplicação. A gente tem esses níveis de log no seguinte sentido. Trace é um tipo de log onde a gente simplesmente loga falando que a execução passou num método ou fez alguma operação de modo específico. Debug é um nível que a gente está depurando a aplicação, então a gente vai colocar esse log apenas na hora que a gente estiver depurando. Info são informações que são relevantes, às vezes nós levamos em produção exatamente o log até o nível de info, que info a gente vai estar informando, o sistema startou, realizou conexão com o banco de dados, então esse é o nível de info, são informações que são relevantes ao sistema, ao comportamento que ele está executando. Warning são logs que possivelmente são erros, mas foram tratados pelo servidor, pelo sistema. Erro é exatamente quando ocorreu algum erro, né, e o sistema pode ter algum comportamento inesperado, então é algo que a gente precisa tratar. Se ocorrer um erro, em geral nós temos de parar o sistema e ver o que está acontecendo de errado, mas isso depende exatamente do nível de erro que a gente está utilizando, porque às vezes algum erro seja perdeu a conexão com o banco de dados e ela é restabelecida. Se ela tiver exatamente no nível de erro, se a gente tiver a política de reconexão, já não é problema exatamente ter disparado o erro, né? E fatal é o nível de log onde a aplicação para, que é exatamente um erro crítico. Então, esses níveis de log, elas são possíveis de serem estabelecidos usando o Log4j. Aqui nós temos a biblioteca do Windows. Antes de continuar, desculpem, a gente tem aqui a biblioteca do Log4j, que é disponibilizada pela Apache. Então aqui temos a biblioteca, né, que disponibiliza o Log4j para nós. Outra plugin, neste caso, que nós temos associado ao nosso projeto é o Window Builder, que ele disponibiliza uma IDE integrada ao Eclipse para fazer o desenvolvimento de aplicações desktop. Então ele permite que a gente tenha aqueles componentes de pegar um botão ou vários componentes e arrastar para uma tela. Então nós montamos uma tela de modo visual. É claro que muitas das vezes a gente precisa mexer no código para deixar a tela da forma que a gente necessita e adicionar alguns eventos, mas é um plugin que auxilia bastante nesse desenvolvimento. A gente tem o JUnit. O JUnit é uma biblioteca. Antes de continuar mostrando aqui o link, onde nós temos questões de explicação do Window Builder. É importante citar que mais para frente eu vou mostrar como instalar ele, que no caso a gente está utilizando ele como um plugin no Eclipse, então eu não vou entrar em detalhes
tão grandes neste momento. Voltando, a gente tem o JUnit. JUnit é uma biblioteca para executar um teste unitário. Qual que é a ideia do teste unitário? A ideia do teste unitário é que a gente teste parte do código de modo isolado. Então, a gente não precisa startar toda a aplicação para realizar o teste de um determinado método. Por exemplo, eu quero testar a conexão com o meu banco. Eu não vou startar a aplicação para realizar esse teste. Eu criei um JUnit, que seria um método que vai testar aquele método específico. Existem vários outros conceitos sobre testes unitários que envolvem JUnit, mas acho que esse não é o mérito, pelo menos neste momento, que de ser tratado. Essa biblioteca está disponível neste link do GitHub. Aqui. Então aqui a gente disponibiliza a nossa biblioteca, né, o nosso jar, e também tem várias outras bibliotecas do JUnit aqui, outras versões, incluindo o código-fonte do JUnit. Bom, a última biblioteca que nós temos é a CommonSlang. Essa biblioteca ela é utilizada, pelo menos no nosso projeto, ela tem somente uma função. Durante nosso desenvolvimento, todo bin, o que seria um bin? Um bin é uma classe que ela tem basicamente atributos, né, nossas variáveis, e métodos getSet. Então, muitas das vezes, esses bins são utilizados para transporte. São informações que estão saindo de um local para o outro. Então, os bins são apenas isso. E nós utilizamos o CommonSlang para poder imprimir no log ou imprimir qualquer outro dispositivo, como um console, se for o caso, imprimir o objeto, todas as informações que estão dentro daquele objeto. Então, em vez da gente colocar no método toString falando qual que é o campo e qual que é o valor, a gente utiliza essa biblioteca para fazer isso automático para a gente. Então, é um auxílio durante o nosso desenvolvimento. E nós podemos fazer o download dela exatamente neste link. Bom, pessoal, questões das bibliotecas que nós utilizamos são essas. No próximo vídeo eu já vou pegar e configurar o nosso Eclipse, baseado no plugin do Hibernate, do Windows Builder, e também começar a montar o projeto base. Então, montar os pacotes e mais para frente, após este passo de configuração, nós iniciamos a implementação do nosso Hibernate para o acesso aos dados. Até o próximo vídeo, pessoal.